Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. E novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. E a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Hoje a nossa missa, ela tem uma intenção maior, que a gente chama de solenidade. E você deve lembrar sempre, gente, todas as nossas missas são solenes, todas, tá? A de quarta, de quinta, de sexta de manhã, a de sábado à noite, de domingo cedo, de domingo à noite, qualquer missa que vocês forem, é sempre uma solenidade. O que muda às vezes é a intenção, o pedido e a graça. E hoje, como nós encerramos o tempo pascal, né, com a festa de Pentecostes, a igreja, ela tem que fazer memória de todos os fatos e eventos que marcaram a igreja. Por isso, claro, e aí a gente acrescenta algumas coisas como incenso, como algumas preces ou orações, né? Para que a gente lembre e solenize, né? Esse momento solene que é cada celebração eucarística. Então cuidemos, porque senão a gente percebe, e eu nunca vi isso, eu estou apavorado. Eu fiquei 4 anos no Rio Grande do Sul estudando teologia, fazendo um curso sobre a vida de Santo Inácio, que é a espiritualidade dele, para pregar retiros, como eu preguei durante muitos anos no Brasil todo. Mas assim, a forma como a gente entende missa, é como se fosse um ato, e lá o boto dos noivos, dos casais, e é aquilo que tem que ser. Se não fizer isso, não tem missa. E a missa é um sacramento que não pode faltar 2 coisas: a palavra e a Eucaristia. E é uma coisa que, pior de tudo, gente, que não vem do povo, vem de padres, de diáconos, de homens da igreja que não sei se perderam a graça e não pregam mais com carinho e por excelência a palavra de Deus, e não celebramos com devoção aquilo que é justamente o sacrifício de Jesus até as últimas consequências. E claro, tem que encher de coisas, então um monte de coisas que não é missa. É que nem bênção. Não sei quem me dizia: tem que jogar água benta e não benta. Não, a água é o que menos benze. O que benze é a imposição de mãos. Nunca esqueçam disso. Quando no rádio o padre, né, ou algum pastor dá a bênção, coloquem as vossas mãos. O que benze, né, o objeto, sempre é a imposição de mãos. Olhem Jesus o tempo todo. Nas suas bênçãos ele não diz: eu vou jogar água e está bento. Não, a mão, o toque, sempre. Então por isso que, né, a gente vai vendo que ao longo da história algumas coisas vão entrando em decadência. E a igreja está pagando um preço grande agora para o cisma que está aí para se estabelecer ou não. Missa em latim, missa de preto, missa de branco, missa de não sei do que, comunhão na boca, comunhão no pé, comunhão na testa. Gente,
como nós comungamos é o de menos, mas que haja a devoção no momento da comunhão do corpo e sangue de Cristo que eu recebo. E é isso que às vezes a gente não vê, tanto do padre, dos fiéis, né? E estamos aí com a confraria Pio X, fomos largando as coisas, deixando, normal, eles querem ordenar bispos tradicionais, que a fé que salva é a tradicional, não é a nossa fé, não é a fé ligada ao Papa. Vejam, mas a gente foi deixando, não foi o povo foi fazendo, se a gente deixa, vai. E é isso que eu percebi desses últimos 20 anos, os padres formados, diáconos, não todos, lógico, assim, uma decadência espiritual. Por isso que está acontecendo coisas que nós ficamos apavorados: pedofilia, homossexualidade, roubalheira, confusão de todo gênero, amantes, né? Coisas que nós víamos isso numa igreja passada. Até vejo um filme, saiu agora, mas ele eu acho que é antigo, chama-se Medieval. Vai falando dos tempos que a igreja tinha 3 papas, muitas igrejas, ordem para todo lado. Imagine o sofrimento nosso, especialmente do povo nestes tempos, né? E a religião usada para fins políticos, sociais e econômicos. Isso que a gente vê muito no Papa Leão XIV, essa expressão profunda do papado na questão da unidade. E aqui entro naquilo que o Evangelho hoje nos propõe, e as leituras também. O que é essa festa de Pentecostes, que fica gravado em nosso coração? É a universalidade da igreja no mundo. Não é uma fé somente exclusiva de reis ou de súditos privilegiados. Não, é para todos que se deixam batizar em nome de Jesus Cristo. Os dons do Espírito Santo não é uma coisa exclusiva do bispo, do padre, do diácono ou dos ordenados, mas é de todos nós desde o dia em que fomos batizados. Todos vocês, salvo os que não foram batizados ainda, mas já possuímos infuso os 7 dons do Espírito Santo. Uma pena que às vezes a gente reza pouco, pedindo a fortaleza, a sabedoria, a inteligência, a piedade, o temor. Então isso é a presença forte desse Espírito. Por isso que em Atos nós vemos, talvez não teve todo aquele povaréu falando em línguas diferentes, entendendo, as línguas descendo, mas na figura de linguagem dita foi um evento e um acontecimento marcante, onde todas as viagens apostólicas de Paulo, todas as conversões dos discípulos, muitos deles já aqui executados ou passados por martírio, levaram esta fé, e esta fé deu frutos, né? E estamos com ela já há 2000 e poucos anos. Cuidado e cuidemos, para que não voltemos a fazer desta fé de Cristo aquilo que fizemos no passado. Até os anos 1000 foi mais ou menos. Depois de 1000 para frente, a igreja vira um estado, tudo que Jesus nunca quis. Então isso temos que levar assim muito a termo, muito cuidadoso, de que o Evangelho é para elevar a vida humana. Aqui está dizendo Jesus: esta paz que eu vos dou tem que mexer com uma coisa fundamental na nossa vida: erradicar pecados, fazer com que a gente viva na alegria, na solidariedade, na comunhão, e não na divisão. Hoje nos dividimos por política, por gostos, por time de futebol, por tantas coisas, e criamos inimizades incomensuráveis, ressentidas, com pai, com mãe, com filho. Se somos cristãos, não deveríamos ser assim. 3 vezes Jesus fala: a paz esteja convosco. A religião tem que ser fundamental no quesito da paz. Por isso que Papa Leão vai à África, né? Vai lá nos argelinos, onde a maioria é muçulmana, mas lá o receberam com grande carinho. Se vocês pegarem os documentos pelo YouTube, pela internet, né, das missas celebradas, os encontros, sempre tinha um muçulmano, um evangélico, sempre recebendo o Papa, além dos cristãos católicos, né? Dizendo que a fé é isso, cada um com sua, a teologia é única,
as filosofias são um pouco diferentes. Sigamos. Ninguém precisa matar ninguém. Ninguém precisa odiar ninguém. Não precisamos nos dar, às vezes, não cedamos. Mas ressentir, perseguir, caluniar, machucar, não depende do cristão. Então isso que a festa de Pentecostes quer dizer pro mundo, universalidade da paz. O homem de Deus, a mulher de Deus, o seguidor de Cristo, mais ainda, somos exaladores deste fermento bom que é transmitir a paz. Verdade. Tem dias que andamos chateados, aborrecidos, normal do ser humano. Mas agora viver imerso na maldade, na maquiavelice, né? O desejando mal não é do cristão. Notem que tentaram fazer isso com Cristo. Herodes tentou. Olha, teus irmãos te entregaram, teu povo, o que tu dizes? Não, Jesus disse, sou judeu, não vim mudar a fé em aperfeiçoá-la. E é o que Paulo também vai dizer ao imperador romano. Eu não vim, e diz aos homens do farisaísmo e do sinédrio, com todas as letras, não vim mudar a fé. Sou judeu por excelência, seguidor, mas eu vim aperfeiçoá-lo porque eu creio em Cristo nosso Senhor. E aí começa toda uma confusão, uma perseguição que dura até os dias de hoje, de outros modos, mas ainda dura. Então, ser cristão, iluminados pelo Espírito Santo, continua sendo para nós um desafio. E peguemos esse desafio. Ele é bom, ele cura, ele salva. Olha a sequência dos salmos ali que a gente leu. Que bonito, Espírito que acalma, Espírito que ilumina, Espírito que conduz, Espírito que afaga, Espírito que cura, Espírito que liberta. É que o mundo não quer que a gente viva bem, porque se a gente vive muito bem, como é que vamos tomar remédio para gastrite, coração, psiquiátricos? Não dá. Então é bom viver nessa frenesia louca. Podemos até viver numa frenesia, mas que não seja louca, desgastante, ansiolítica, dura, triste, mas uma ansiedade boa de viver. Então, nesta celebração, que sintamos-nos nós todos abençoados, imbuídos, fortalecidos por esse Espírito Santo de Deus, que Jesus hoje nos dispensa. E em cada Eucaristia que celebramos, ali está a graça e a luz do Espírito Santo sempre presente. Por isso que as missas são salvadoras, são encaminhadoras, são verdades propulsoras de vida e de vida eterna.